Então, primeiramente, gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é André Schmidt, eu sou anestesiologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também trabalho na Santa Casa de Porto Alegre, no Grupo Hospitalar Conceição, e atualmente sou editor-chefe do Brazilian Journal of Anesthesiology, no ciclo de 2022 a 2024. Tive a honra de ser co-editor da professora Maria José Carmona no ciclo anterior, que a professora esteve à frente da revista brilhantemente, ok? E gostaria, primeiramente, de agradecer à diretoria da SBA pelo convite para organizar esse webinar vinculado ao Brazilian Journal. Realmente uma honra participar dos webinários da sociedade brasileira. Realmente é incrível a produção científica e educacional que a SBA tem promovido ao longo de muitos anos. A diretoria está de parabéns, realmente não deixa nada a desejar em relação às principais sociedades, como a ASA, a ESAI, que realmente é um material incrível, tanto para os associados como para os médicos em especialização, e durante a pandemia foi realmente fundamental para nos guiar a nossa prática nesse momento tão complicado. Dentro desse processo, nos designaram, então, alguns webinários ao longo do ano. Nós temos vinculados à revista um webinar ao mês, geralmente na última quinta-feira do mês. De março a novembro desse ano, faremos o webinar direcionado ou supervisionado pelo Brazilian Journal of Anesthesiology, seguindo a mesma linha que seguimos desde junho de 2020, quando esses webinários do Brazilian Journal iniciaram. Já houveram vários formatos desse webinar, vinculado à revista, com temas mais técnicos, abordando questões vinculadas a artigos importantes publicados pela revista. E no ano passado, nós fizemos 10 webinários ao todo, com uma pegada um pouquinho diferente, podemos dizer assim, em termos de conteúdo. A ideia era divulgar o processo editorial, divulgar como a ciência se estabelece do ponto de vista, né, de submissão de trabalhos, de maneiras de escrever adequadamente um artigo científico, da linguagem científica adequada, normas para os autores, reporting guidelines. Todos esses conteúdos que são tão importantes na formatação do conteúdo científico e na divulgação do conteúdo científico foram a prioridade nos webinários da revista no ano passado. A ideia nesse ano é mesclar um pouco mais desse conteúdo que nós abordamos no ano passado, de certa forma, então, divulgar um pouco do que a revista faz e conseguir novos profissionais que participem de todo esse processo editorial, que é tão importante no nosso meio, e, ao mesmo tempo, mesclar com questões mais técnicas, ou seja, escolher artigos realmente mais diferenciados da revista, de temas realmente interessantes para os associados, e que a gente possa discutir em algum desses webinários e fazer podemos dizer assim, um processo mais variado, uma dinâmica mais variada dos webinários ao longo do ano. A ideia até que nós temos é fazer algum webinar internacional com membros ou autores ou membros do corpo editorial internacionais em algum momento ao longo do ano. Estamos nas tratativas e oportunamente nós divulgaremos, ok? Hoje, eu vou só compartilhar minha tela, se vocês me permitem. O nosso objetivo é discutir um pouquinho mais sobre o processo editorial, seguindo mais ou menos a tendência que nós já abordamos no ano passado, fazendo um resumo geral do que discutimos no ano passado de maneira mais minuciosa e mostrar para vocês um pouco do que nós fazemos atualmente na revista, mas que, de certa forma, é muito similar às principais revistas na nossa área e mesmo em outras áreas da ciência. Acho que vocês conseguem ver bem minha tela, né? Deixa eu só separar um pouquinho aqui as imagens. Ok. Bom, o título da nossa apresentação, então, é o processo editorial da submissão à citação. Não possuo nenhum conflito de interesse para essa apresentação, não há um conflito de interesse financeiro, qualquer remuneração prevista para esse cargo, essa função, apenas o fato de participar realmente de maneira ativa dentro do processo científico. E uma frase que eu gosto bastante de citar nas minhas aulas é essa frase do início dos anos 2000, do Stephen Harnard, que ele discute, de maneira geral, o processo científico, as características do processo científico, e uma coisa que chama atenção, uma frase que ele costuma dizer,
é apenas fazer a pesquisa e, em seguida, colocar suas descobertas em uma gaveta, não é melhor do que não fazer a pesquisa em absoluto. E eu diria que é até pior, porque nós geramos um custo significativo direcionado a essa pesquisa, e, além disso, oferecemos risco aos nossos pacientes. Sempre há um risco implícito em qualquer experimento científico, mesmo que seja de caráter observacional, há um risco implícito na aplicação desse estudo. Então, quando desenhamos um estudo de maneira ética, de maneira adequada, bem planejada, nós queremos divulgar o resultado desse estudo, mesmo que esse resultado seja negativo, né? E às vezes, principalmente quando o resultado for negativo, divulgar no mundo científico e fazer com que as pessoas leiam. Não adianta a gente terminar uma tese de doutorado e colocar ela na biblioteca, no balcão da biblioteca, mesmo que, ou na estante da biblioteca, mesmo que hoje em dia existam mecanismos para divulgar essas teses de maneira mais fácil, mais disseminada, mas ainda assim a publicação no periódico científico tem um papel fundamental na divulgação e chegar ao leitor, chegar à prática clínica. E esse processo editorial que nós estamos discutindo hoje, ele evoluiu muito ao longo dos últimos anos, né? Então, lá nos anos 90, até início dos anos 2000, o processo era bem diferente. Nós tínhamos um processo editorial muito mais manual, tanto para acesso desses artigos, né, acesso à informação científica por parte do leitor, tínhamos que ir à biblioteca, acessar o índex médicos de maneira manual, acessar os autores ou o conteúdo e fazer requisições de artigos que demoravam semanas para chegar pelo correio, e o processo editorial de submissão de trabalhos também era feito de uma forma bastante manual, pelo correio. Tínhamos que imprimir, muitas vezes, diversas vias desse trabalho, enviar pelo correio a revista, e a revista, né, através dessas cópias, fazia uma análise inicial do trabalho, e se havia algum interesse de dar andamento ao processo editorial, esses trabalhos eram direcionados aos revisores, e todo esse processo, além de ter um custo alto, ele era um processo demorado. Eu lembro que a gente submetia esses trabalhos em FedEx, tinha um custo muito elevado na época, mas era a maneira de nós rastrearmos adequadamente esse trabalho. E, eventualmente, algumas coisas nós já podíamos usar um equipamento de alta tecnologia na época, que era o fax, permitindo que algumas coisas, algumas discussões com os editores e mesmo correções de provas dos trabalhos pudessem ser feitas através de fax. Mas, no geral, tanto a submissão como a análise era feita pelo correio. É que eu mostro para vocês um trabalho pessoal lá do final dos anos 90, um estudo que nós começamos em 97, mais ou menos, terminamos início de 99, e ao longo do ano de 99 inteiro foi submetido esse trabalho com algumas revisões solicitadas para a revista, e só no início, lá em fevereiro de 2000, que esse trabalho acabou sendo aceito, depois de várias idas e vindas pelo correio, e depois a correção dos proofs lá em março de 2000, feita por via fax. Então, o processo era lento e de alto custo, e aqui eu citei um exemplo de um artigo que acabou sendo aceito. Você imagina toda a pesquisa sendo feita e passando por 2, 3 revistas, por todo esse processo e, eventualmente, não sendo aceito. Realmente era muito demorado, do momento que esse experimento, que esse estudo era feito, até ele chegar no leitor. Hoje em dia, esse processo mudou completamente. Então, vocês observem aqui algumas plataformas digitais que nós temos disponíveis hoje em dia, né? Aqui eu cito a Scholar One, cito a Editorial Manager, que a Elsevier utiliza atualmente, que justamente é a plataforma que abriga os artigos da nossa revista, e vocês observam que todo esse processo editorial que nós vamos discutir ao longo dessa apresentação acaba ficando de maneira bastante integrada numa mesma plataforma, no mesmo software. Então, os autores submetem o seu trabalho, há uma avaliação inicial, todo, obviamente, online. Esse artigo, então, é avaliado por editores, ou pelo editor-chefe, ou por editores associados, é submetido, se há interesse da revista, para uma revisão por pares, e depois é tomada a decisão, a revisão adequada e, finalmente, a produção e a publicação desse trabalho. Então, além disso, dentro dessa plataforma, nós temos vários dispositivos que auxiliam no processo editorial, desde o vínculo desses trabalhos a sistemas de financiamento, checagem automática de qualidade do conteúdo, principalmente checagem de plágio, que é tão importante hoje, cruzar esses dados que estão sendo submetidos à revista com publicações prévias, para ver se há algum grau de plágio, mesmo que seja parcial, algo que não é permitido,
Também temos a possibilidade de convidar revisores, de integrar revisores ao sistema online, fazendo convites àqueles revisores que eventualmente não estão presentes no sistema ainda, ou localizando revisores que já fazem revisões tradicionais às mais diversas revistas e que podem ser vinculados ao artigo de interesse. Sistemas, então, permite a integração de sistemas automatizados de notificação tanto dos autores como dos revisores, sistemas de rastreamento, sistemas de taxação que permitem para aquelas revistas que apresentam algum custo para a publicação você integrar esse sistema através da própria plataforma, e também uma forma de analisar resultado, analisar estatísticas, analisar métricas da revista e desempenho da revista em termos de tempo de acesso, tempo de revisão e tempo de publicação, tudo isso numa mesma plataforma. Obviamente, nós temos todo esse sistema digital, mas ele não funciona sozinho. Ele precisa de uma equipe bastante grande, se nós incluirmos todo mundo que faz parte do processo de revisão de artigos. Então, aqui eu cito para vocês o organograma do Brazilian Journal, que não é muito diferente do organograma das outras revistas principais. A gente possui um editor-chefe, vinculado a esse editor-chefe, um gerente editorial, que é fundamental para cuidar de todo o processo de produção e de fazer a integração realmente entre o editor-chefe, os editores associados e os autores. Editores associados, que na nossa revista, atualmente, nós temos 23 editores associados, além de um co-editor e o editor-chefe, então são basicamente 25 pessoas centralizando a revisão inicial desses trabalhos e depois designando, caso haja interesse nesse artigo, designando outros revisores pares para fazer a análise desse trabalho. Então, é bem importante. Lá no início do ciclo, com a professora Maria José, nós tínhamos uma equipe bem menor, eram 3 editores associados, um co-editor e o editor-chefe, e ao longo do tempo, por ideia justamente da professora Maria José, tentando seguir a tendência de outros periódicos internacionais, nós seguimos avançando, principalmente focando em revisores que já participavam do processo editorial da revista com revisões excelentes, com contribuições fundamentais e que eram expoentes em suas áreas para participar, então, do processo de editoração mais formal da revista. Temos, obviamente, o corpo editorial, que justamente é composto por profissionais nacionais e internacionais. A Saielo, que é responsável, então, pela publicação da nossa revista, recomenda que 30% do corpo editorial seja de caráter internacional. E nós geralmente mantemos essa cota, geralmente acima dessa cota de membros internacionais do conselho, do corpo editorial, que acaba não só dando prestígio à revista, como sendo importante para internacionalizar, torná-la conhecida e trocar justamente experiências entre os componentes nacionais e internacionais que fazem parte do processo científico, do processo de análise dos trabalhos que vem à revista. E os revisores pares, é fundamental a presença deles para que o processo científico seja apurado, seja honesto e realmente seja feita da forma como deve ser. Idealmente, recomendamos 3 revisões por artigo, eventualmente até mais revisores são necessários para que uma análise bem feita do trabalho seja concluída. Além disso, outros membros são importantes dentro do organograma, como a presença de um bibliotecário, que vai fazer a análise inicial, checklist de submissão desses trabalhos, justamente para fornecer já ao editor-chefe, aos editores associados, um material já mais refinado, sem grandes erros e que preenche os critérios mínimos de avaliação de um estudo científico. Os tradutores são importantes dentro desse processo para justamente melhorar a qualidade do resultado final da revista, principalmente porque muitos trabalhos são de autores sem inglês nativo, principalmente os trabalhos nossos mesmos, produzidos no Brasil, que são enviados em inglês, que obviamente sempre que você puder acrescentar uma revisão mais refinada, há uma melhora nítida da qualidade desse trabalho na sua versão final, a linguagem científica ela é um componente importante de produzir um artigo científico e a comunicação desse dado, desse conteúdo, precisa ser feita de forma clara aos leitores.
a produção, a arte da revista, né, a formação da estrutura toda dos artigos da revista, a capa, que nós, obviamente, temos dado uma atenção muito especial, geralmente representando um artigo relevante, algum assunto relevante abordado naquele fascículo específico em que essa capa é formatada, a presença de um jornalista que faz a divulgação também da revista através de formatação de newsletters, de podcasts. O nosso VisionCast tem sido bastante acessado desde que foi instituído, que é uma forma não só de permitir acesso de uma forma diferente à informação que é publicada pela revista, como também permitir maior visibilidade à revista. E a presença também de um profissional responsável pelas mídias sociais, algo tão relevante atualmente, e que nós temos dado muita atenção na revista, não só para divulgar o conteúdo, mas também para melhorar a nossa visibilidade. Do ponto de vista nacional, nosso foco tem sido o Instagram, em virtude de, obviamente, a anestesiologia como um todo acessar de maneira muito frequente essa plataforma, e no cenário internacional, o Twitter tem sido utilizado, nós temos dado uma atenção especial para permitir a utilização, a divulgação da nossa revista e de conteúdo científico da revista no cenário internacional, principalmente por ser uma plataforma, uma mídia social muito acessada em países da América do Norte. Aqui eu cito para vocês um pouco do nosso fluxo editorial do Brazilian Journal. Idealmente, né, o tempo ideal que nós preconizamos é em torno de 3 meses. Nem sempre isso pode ser cumprido por diversas razões que nós vamos comentar ao longo da apresentação. Geralmente, nós começamos, então, a submissão por parte dos autores do artigo no sistema online, no Editorial Manager. Ele é submetido a um checklist de submissão, justamente para ver se todos os itens preconizados nas normas para os autores estão sendo atendidos. Caso algum dos itens não seja atendido, ele é devolvido, né, aos autores para que essa correção seja feita, e ele ainda não é encaminhado para a análise inicial, análise dos editores, tanto do editor-chefe como dos editores associados, não passa por revisão, não recebe ainda o número de identificação. Esse processo, às vezes, é feito algumas vezes, né? Alguns artigos realmente vêm de maneira, apesar de ter um conteúdo muitas vezes interessante, eles vêm realmente devendo diversos itens preconizados pelas normas aos autores, como eu vou citar posteriormente, e acaba sendo necessário, passando por 2, 3 revisões antes de realmente ele iniciar o processo editorial. No momento em que todo o checklist de submissão é atendido pelo artigo, se inicia, então, a submissão e o artigo segue para o editor-chefe para uma avaliação inicial. Nesse processo, nós fazemos uma leitura, eu faço uma leitura geral do artigo e observo para ver se ele é adequado, se há perspectiva, se há interesse da revista, se realmente ele está dentro do escopo da revista. De uma maneira geral, o artigo está bem estruturado, fornece uma informação relevante, é adequado para a publicação? Essa é a pergunta que a gente faz. Se não for, a rejeição é feita na mesa, a rejeição no desk, que nós chamamos, e esse artigo já a recusa do artigo já é enviada aos autores através de uma carta e, geralmente, não há a possibilidade desse artigo ser ressubmetido à revista, mesmo com modificações. E eu digo a vocês que a maior parte dos artigos, atualmente, na revista, fica nesse ponto do nosso fluxograma, infelizmente, por vários motivos, né? Não só por artigos que realmente não têm um conteúdo adequado, ou não são relevantes, ou realmente estão muito mal estruturados, mas mesmo artigos que teriam uma certa relevância, são interessantes, infelizmente a revista tem um número limitado de publicações, um número limitado de páginas, é uma revista bimestral, em que nós temos, obviamente, que publicar um número limitado de trabalhos e temos que priorizar aqueles que realmente vão ser mais relevantes no cenário, pelo menos na avaliação do corpo editorial que analisa esses trabalhos. No momento, então, que se decide, não, o editor-chefe realmente considerou que esse trabalho é relevante para seguir a avaliação, então ele é enviado aos editores associados, editores de cada área de interesse. Nós sabemos o que cada um dos editores associados costuma analisar de maneira mais profunda, né? E esse editor associado ele faz uma análise também desse trabalho antes de dar andamento ao processo de revisão editorial. Se ele julgar que esse artigo não é do interesse ou realmente apresenta
falhas significativas que eventualmente não foram detectadas numa primeira análise pelo editor-chefe, ele acaba sugerindo ao editor-chefe a rejeição, muitas vezes sem necessitar da revisão por pares. Se eventualmente o editor acha, não, esse trabalho realmente é interessante, a perspectiva de avaliação, ele envia aos revisores pares para uma análise adicional, geralmente recomendamos então 3 revisores, para fazer a sua análise, damos um prazo a esses revisores pares para a divulgação do seu parecer, esse parecer é retornado ao editor associado e o editor associado analisa novamente o trabalho, considerando os pareceres enviados pela revisão por pares e toma a decisão, pelo menos a recomendação, a decisão de uma recomendação ao editor-chefe. O editor associado ele não toma a decisão final do trabalho, ele eventualmente pode sugerir até a rejeição ou não do trabalho, principalmente existem formas de se comunicar com o editor-chefe até de forma sigilosa, não necessariamente expondo toda a opinião do editor associado em relação ao estudo que está sendo analisado, e essa opinião pode ser enviada ao editor-chefe com alguma sugestão de recusa ou mesmo de revisão, dependendo daquilo que os revisores recomendaram. Todo mundo, mesmo dando o seu parecer, os revisores pares, o editor associado vai recomendar ou a rejeição, o aceite ou a revisão do artigo. Às vezes, a decisão final acaba sendo realmente do editor-chefe, considerando tudo que foi analisado pelo editor associado e pelos revisores pares. Se, eventualmente, se decide o aceite do trabalho ou pela revisão do trabalho, esse artigo é enviado aos autores para realizar a revisão. É muito difícil um artigo receber um aceite direto, ele ser aceito sem modificações, assim como acontece com projetos de pesquisa, quando submetemos em plataformas tradicionais, que geralmente a tarefa do revisor é detectar falhas. Aqui é a mesma coisa. O revisor par e os editores, em geral, tentam encontrar falhas, problemas no artigo ou dúvidas a respeito do trabalho. Então, geralmente, pelo menos uma revisão acaba sendo necessária. O autor tem um tempo específico para fazer essa revisão e depois devolve com as revisões realizadas à revista para uma nova análise. Se, eventualmente, o autor não concordar com a revisão ou julgar, não, esse tipo de revisão, essa informação eu realmente não consigo dar, eu não vou conseguir atualizar o artigo da maneira adequada, então o que o autor pode fazer é declinar o convite para revisar o artigo e a submissão pode ser finalizada a qualquer momento pelo autor. O autor retira o artigo da revista, isso não é muito frequente, mas pode acontecer dependendo do número de informações que são solicitadas e que às vezes inviabilizam uma resposta adequada por parte dos autores. Os autores realizam a revisão, então, de acordo com os pareceres e volta para a revista e os editores, então, avaliam se esse artigo é adequado para a publicação ou não. Caso a resposta não tenha sido satisfatória, não é algo muito comum, mas, eventualmente, esse trabalho pode ser rejeitado depois do processo de revisão por parte dos autores. Se, depois de uma ou mais revisões, os editores julgarem que esse trabalho tem condições de ser aceito, normalmente ele passa por uma edição de texto e revisão adequada do idioma, o autor é informado através de uma carta, de um e-mail, do aceite do artigo e se inicia o processo de publicação, de produção, que eu vou citar em detalhes para vocês mais adiante. Então, basicamente, esse é o fluxo que nós temos. E agora eu vou esmiuçar, ao longo da apresentação, um pouco dos principais componentes do processo de submissão desses trabalhos. Antes da submissão, nós temos que ter muita atenção e recomendamos fortemente uma leitura muito rigorosa das normas, das instruções aos autores. Muita gente acha essa parte muito chata e realmente ela é trabalhosa, dependendo da revista, os detalhes são muito significativos e nós podemos falar que ao longo dos últimos anos temos modificado bastante as nossas normas, as nossas instruções para permitir que os trabalhos realmente sejam mais exigidos e cheguem com melhor qualidade, mais completos à revista. Então, obviamente, ficou mais trabalhoso para o autor ler todas essas normas e cumprir todos os requisitos, mas é fundamental, principalmente porque, se não cumprir as normas básicas solicitadas pela revista, lá no checklist de submissão, esse artigo vai voltar para o autor e não é dado início ao processo de revisão. E nesse processo inicial, mesmo que se cumpram as normas, o editor vai avaliar principalmente se aquele estudo se encaixa dentro da revista.
É incrível, mas eventualmente recebemos trabalhos que não têm relação com o escopo do Brazilian Journal e mesmo com tudo direitinho feito dentro das normas, os autores julgaram que a revista poderia aceitar aquele tipo de trabalho e realmente acaba fugindo do escopo da revista e esse artigo acaba sendo rejeitado já de saída. É importante, então, olhar essas instruções e checar para ver se o trabalho realmente se encaixa dentro das normas e está seguindo as normas para passar no checklist de submissão. Dentro das normas, nós temos algumas dicas, né, que devemos ressaltar. Leia cada palavra cuidadosamente, os componentes, geralmente é bem didática, apesar de extenso, é bem didática a descrição das normas, então leia cada componente para ver se cada componente do seu trabalho está seguindo as normas de maneira adequada, desde o título, da formatação do seu resumo, do formato de artigo até o formato das referências, isso varia de revista para revista, então é importante sempre em cada revista checar de maneira cautelosa, leia as descrições dos tipos de artigo, que eu vou citar para vocês posteriormente, como é no Brazilian Journal. Geralmente se recomenda, como dica, que o autor com inglês mais forte, as melhores habilidades de comunicação, deva ser o designado como autor para correspondência. Isso não é uma regra, mas esse autor correspondente é o que geralmente vai fazer toda a comunicação com o editor associado, com os revisores, geralmente é quem lidera as respostas aos revisores, então, de preferência, que ele seja o mais experiente, muitas vezes é o orientador e o que tem as melhores habilidades de comunicação. Ele deve ser, obviamente, bem versado no processo de revisão por pares para responder adequadamente. Existe uma sistemática para a resposta aos revisores que precisa ser cumprida. E os autores não nativos devem submeter, ou se recomenda que submetam seus trabalhos para uma edição, preferência por autor, por uma revisão nativa do inglês. Isso nem sempre é possível, até por questão de custos, mas é uma recomendação da maior parte das revistas. Isso, como eu falei para vocês anteriormente, melhora a qualidade do material que chega à revista e que é publicado ao leitor. Dentro desse processo de preparo do artigo, nós recomendamos, dentro das normas, que os autores consultem fundamentalmente as diretrizes para os relatos, os reporting guidelines. Eles são fundamentais para guiar tanto o planejamento do seu projeto de pesquisa lá no início, como principalmente para redigir o seu trabalho dentro das normas adequadas para um tipo de proposta científica que foi feito. O ensaio clínico vai ter um formato específico, vai ter um checklist específico que vai ter que ser cumprido, um estudo observacional, uma meta-análise, cada um desses tipos de trabalho dentro dessa plataforma do Equator Network, há realmente uma recomendação que de tempos em tempos é atualizada, são inúmeras recomendações para os diferentes tipos de trabalho, e eu recomendo fortemente que antes da submissão seja feito o download do tipo do checklist específico para aquele trabalho que vocês estão redigindo e que seja preenchido o checklist, de preferência até submetido como arquivo suplementar, esse checklist preenchido. Isso facilita até mesmo a revisão do trabalho, a verificação dos editores e dos revisores, se realmente aquele trabalho está cumprindo as normas e está dentro das regras para aquele tipo de estudo científico que foi realizado. Antes ainda da submissão, uma coisa que temos enfatizado de maneira bastante contundente nos últimos anos é o registro desse estudo, né? Atualmente, no Brazilian Journal, é obrigatório o registro dos estudos originais. Esse pode ser feito, esse registro, de maneira retroativa, né? Então, o que acontece? Alguns trabalhos chegam a nós sem registro em plataformas internacionais dos seus países de origem ou mesmo aqui no Brasil. Esse artigo não tem passado mais no checklist de submissão, ele é devolvido aos autores e o autor é obrigado a fazer o registro numa plataforma adequada, seja no Trial, seja no Rebec aqui no Brasil, ou, por exemplo, na Índia, na central indiana, lá de registro dos ensaios clínicos. Existe o registro em quase todos os países têm o seu registro próprio, na China, na Rússia, todos têm os seus próprios registros que podem ser utilizados. Apesar do mais frequente a ser utilizado pelos autores que submetem artigos da nossa revista ser o americano, ser o Clinical Trials, que acaba registrando tanto ensaios clínicos como estudos observacionais, estudos clínicos em geral. Esse é um processo gradativo de mudança da revista. No passado recente não era exigido, agora no momento é exigido de todos, e a perspectiva no futuro próximo é que nós vamos exigir em algum momento que o trabalho seja registrado antes do início da coleta de dados, como muitas revistas na nossa área mesmo de anestesiologia fazem, né? A ideia é que o autor, no momento que ele
submete o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa a um comitê de ética e esse trabalho é aceito, que ele submeta a uma plataforma internacional, mesmo no seu país, oficial, de registro desse trabalho para melhorar a nossa capacidade de fiscalização e acesso ao formato daquele trabalho, né? Isso permite mais acurácia da informação que está sendo proposta naquele trabalho e maior integridade, né? Isso é muito importante, cada vez mais importante em ciência. No final da apresentação, vou fazer um pequeno comentário a esse respeito, mas integridade é muito importante, ou seja, o que nós observamos, e mesmo em estudos registrados, é que às vezes os autores mudam dependendo de que resultado aparece ao longo da sua análise, mudam o enfoque, a maneira de redigir esse trabalho de acordo com os resultados obtidos, o que não é o ideal. Se o artigo tem uma proposta, se o estudo científico tem uma proposta, tinha um desfecho primário, tinha um desfecho secundário definido a priori, ele deve ser mantido até o final, e isso deve ser relatado no artigo que é submetido, né? Mesmo em trabalhos registrados, inicialmente, nós observamos, quando cruzamos esses dados de registro e os dados do artigo, observamos com frequência diferenças significativas e devemos perguntar aos autores o que ocorreu, né? No momento em que o autor já fez o trabalho e submete à revista tendo registrado retroativamente, não é o ideal. Nós temos permitido para, de certa forma, educar todos os autores que têm submetido seus trabalhos à revista, mas no futuro próximo a ideia é exigir que esse trabalho seja registrado inicialmente, a coleta de dados se inicie, não após a aprovação no comitê de ética, mas sim após o registro desse trabalho numa plataforma reconhecida. Aqui eu cito para vocês a plataforma, né, nacional, ensaiosclínicos.gov.br, é bem simples de fazer o registro, não é tão fácil de completar ele, porque realmente, se há qualquer probleminha dentro do registro, eles exigem a modificação, demora um tempinho para você fazer esse registro, por isso eu recomendo, assim que o projeto está aceito no comitê de ética, que já seja feito esse registro, que ele leva algumas semanas, até meses, eventualmente, para ser registrado de maneira adequada. E dentro dessa plataforma internacional você encontra as diferentes, as diferentes instituições reconhecidas que registram os estudos clínicos. O seu projeto, então, passou pelo processo de revisão, de preparo do artigo para submissão. Agora chegamos na parte da submissão propriamente dita. Esse é o sistema do Editorial Manager do Brazilian Journal, onde você tem uma senha específica para o autor, para o revisor, para os editores, e dessa forma todo mundo dentro da mesma plataforma tem acesso àquele artigo de maneira bastante integrada. E assim que vai aparecer para vocês no processo de submissão, o site vai permitir, o software vai permitir que vocês adicionem os seus arquivos de maneira a seguir o que foi instruído nas normas aos autores, e dentro desse processo, vocês observem aqui os arquivos adicionados ao sistema, alguns componentes são fundamentais. Essa submissão, ela deve conter, então, uma carta de apresentação, a cover letter, apresentando o trabalho ao editor e aos editores, deve ter uma página título contendo o título principal do trabalho e também os autores e afiliações, o resumo desse trabalho, dependendo das normas que exigem a presença de um resumo. Os descritores principais são palavras que descrevem, palavras-chave que descrevem esse trabalho de maneira adequada, que estão também presentes no sistema e tem que ser adicionada no momento da submissão. O manuscrito, o texto principal do trabalho, que deve ser feito de maneira cega, ou seja, no texto principal não haverá detalhes dos autores descritos, permitindo que a análise pelos revisores seja feita de forma cega. As tabelas de figuras com uma resolução adequada, caso não haja uma resolução adequada, eventualmente uma análise até pode ser feita, mas dificilmente o artigo vai ser aceito sem uma correção dessas figuras lá no final da análise, e o autor vai acabar tendo que modificar e atualizar essas figuras de acordo com as normas, e que sejam claras para a publicação final. E um formulário de acordo e direitos autorais da revista, no caso do Brazilian Journal, que pode ser baixado pelo próprio site, e atualmente ele é assinado apenas pelo autor correspondente. Em caso de aceite desse trabalho, o mesmo formulário ele deve ser submetido à assinatura de todos os autores.
Anteriormente, até pouco tempo atrás, a revista exigia, para submissão, que todos os autores assinassem. Isso é um processo, obviamente, principalmente para estudos com muitos autores, ou autores de diferentes regiões, mesmo que nós tenhamos hoje mecanismos para permitir maior agilidade de assinaturas eletrônicas, não é uma coisa tão simples. Então, de certa forma, né, a maioria das revistas, para facilitar o processo de submissão e análise do trabalho, exigem apenas que o autor correspondente faça né, a autorização, assine esse termo para submissão do trabalho para análise, mas obrigatoriamente, se esse trabalho chega a ser aceito, para que ele seja publicado na revista, todos os autores vão ter que assinar, e isso é realmente fundamental. Muitos casos já descritos na literatura de autores que não participaram dos trabalhos, que depois pediram a retirada de nomes e que não teriam autorizado a publicação, então a revista cuida bastante para que isso não ocorra. Dentro do processo de submissão, como eu falei, existe um checklist que nós temos que cumprir, né, seguindo adequadamente os reporting guidelines daquele trabalho. A carta de apresentação, a cover letter, ela tem que ser direcionada ao editor-chefe e ela tem que indicar alguns componentes importantes. Qual a novidade, o valor desse trabalho, por que o autor acha que esse trabalho deve ser aceito, declarar, obviamente, que esse artigo não foi publicado em nenhum local, declarar nessa carta que não há conflitos de interesse, declarar, eventualmente, fontes de financiamento do trabalho e indicar nessa carta a contagem de palavras, tabelas e figuras do manuscrito. Tá? São componentes importantes e serem apresentados nessa cover letter. E eu recomendo uma atenção muito significativa à cover letter. É frequente recebemos artigos que foram submetidos a outras revistas, ainda na cover letter, contendo o nome do editor da antiga revista, o título da revista em que esse artigo tinha sido submetido inicialmente. Isso, apesar de não ser um motivo para negar o trabalho, ele é bastante deselegante. Então, tenham bastante atenção se esse trabalho já foi submetido à revista e vocês estão apenas editando os trabalhos e editando os arquivos para corrigir de acordo com a revista que está sendo submetida. A página título, então, obviamente, título, nomes, afiliações, Work ID ou Work ID, como alguns autores falam, que é justamente um número de identificação do autor, né, o Open Researcher Contributor ID, né? Esse número de identificação ele permite que, principalmente aquelas pessoas que têm nomes muito parecidos, isso é super comum no ambiente científico, sejam identificados por um número específico que é único daquela pessoa. Então, permite que todos os trabalhos, inclusive atualmente até que revisões, sejam vinculadas a esse número de identificação. Isso facilita e torna aquele autor único realmente, permitindo que nós linkamos todos os trabalhos que aquele autor realmente produziu em sua carreira. A contribuição de cada um dos autores àquele trabalho, indicar o autor correspondente com um contato detalhado, esse autor que vai estabelecer o contato com os editores, a cópia, o link de aprovação do Conselho de Ética, do registro, e o link para o registro do estudo, o número de identificação do registro em plataforma reconhecida, como eu citei para vocês. O manuscrito, então, com 6 palavras-chave, que é o que se recomenda na nossa revista, todas as referências mencionadas adequadamente no texto, isso passa pelo checklist, as figuras e tabelas no final do arquivo, separadas, e todas mencionadas no manuscrito. E uma revisão adequada do idioma é feita nesse processo. Se erros muito grosseiros estão presentes, esse artigo volta ao autor para correções. Arquivos suplementares, isso tem sido cada vez mais frequente, principalmente estudos que geram muito conteúdo, muitos dados, e que eventualmente não há espaço suficiente na revista. Isso é submetido pelos autores na forma de arquivos suplementares. E o formulário de acordo, como eu citei para vocês. Após a submissão, então, antes, né, como eu citei, de ser encaminhado ao editor-chefe, esse artigo passa pelo checklist, e após esse processo, ele chega no editor, que pode ou não rejeitar ou pedir alterações antes de dar sequência ao processo. Então, se o autor acha, se o editor-chefe acha que esse trabalho é bem interessante, mas ainda há problemas significativos para seguir a análise, ele já pode solicitar uma revisão nesse momento. Não é tão comum, mas isso pode ocorrer mesmo antes da revisão por pares. E se o manuscrito for de um tema de interesse muito grande, for já submetido muito bem escrito, bem claro, eventualmente ele pode ser publicado na forma de pré-print, através do Emory. Né? A revista pode enviar, obviamente,
com autorização dos autores, né? Somente a revista pode enviar. Não é muito comum, porque a maioria dos trabalhos realmente que tem chegado à revista necessitam de modificações ainda significativas, de revisões, mas nós já tivemos um caso de um artigo submetido à revista e que entrou dentro desse processo, acabou sendo um pré-print, e isso não inviabiliza de maneira alguma a publicação desse trabalho posteriormente. É uma forma apenas de permitirmos acesso a um tema relevante e bem escrito à literatura, a leitores de maneira mais precoce. Depois de passar por essa fase, vai ao editor associado, que pode sugerir a rejeição, pedir alterações antes de dar sequência, como eu citei. Ele envia para revisão por pares, avalia essas revisões e submete a sua decisão. Os autores no processo de submissão. Então, o autor correspondente ele vai ser responsável por receber as revisões, ele contata os seus coautores para trabalhar o artigo durante a revisão e ele realiza as alterações solicitadas. Ou então declina, se ele achar que não vai ter condições de responder às perguntas realizadas pela revista. A submissão da revisão, então, ela deve conter uma carta aos revisores abordando todas as alterações apontadas inicialmente pela avaliação dos editores e dos revisores, e manter apenas o manuscrito revisado com as alterações destacadas, grifadas no texto, geralmente com uma cor de texto alterada, permitindo que nós possamos identificar adequadamente o que foi modificado no artigo. Então, esse autor ele tem que submeter uma carta respondendo cada questionamento de maneira detalhada aos revisores, para os editores e os revisores lerem novamente, além disso, grifar no texto tudo que eventualmente foi modificado nessa segunda ou terceira versão e assim por diante. E esse processo de revisão ele pode se repetir quantas vezes os editores considerarem necessário. Então, obviamente, em virtude de questão de análise de tempo, de permitir uma certa velocidade de análise, de permitir que os autores consigam publicar seus trabalhos e a informação chegue ao leitor de maneira mais rápida, nós tentamos, na primeira, na segunda revisão, fazer esse processo de maneira mais completa possível, mas nem sempre isso é possível. Além disso, os autores podem eventualmente não responder todas as perguntas, todos os questionamentos, ou modificar o texto de maneira inadequada no julgamento dos editores. Então, algumas revisões, eventualmente 5 até 6 revisores, mesmo que dificultem, atrasem o processo de revisão, às vezes são necessárias e nós geralmente fazemos isso, lembrando que, mesmo após essas revisões, o artigo pode ser recusado. Né? Então, aconteceu já diversas vezes artigos que foram para uma primeira até uma segunda revisão e, em algum momento, nós tivemos que tomar a decisão, olha, não foi cumprido tudo que foi solicitado e, infelizmente, nós temos que rejeitar. Isso não é comum, a maior parte dos trabalhos que vão à revisão e múltiplas revisões, eles acabam sendo aceitos. Esse processo de revisão serve basicamente para melhorar a informação, melhorar a qualidade do que está sendo produzido, mas eventualmente, se o autor não cumpre o que foi solicitado, isso é relevante no julgamento do corpo editorial, esse artigo pode ser recusado. Ainda no processo de submissão, após todas essas revisões, o editor, então, associado, sugere uma decisão ao editor-chefe, e esse editor-chefe decide, com base nos comentários de editor, associado e revisores, a decisão, né, dele, a recomendação, baseada no que foi descrito pelos revisores e pelos editores associados, a decisão final acaba sendo do editor-chefe, que pode, então, decidir pela rejeição, o autor é comunicado e o processo de submissão, nesse momento, é encerrado. Né? Eventualmente, alguns autores encaminham para nós o que se chama de rebuttal letter, eventualmente uma carta tentando uma reconsideração. É muito difícil que esse artigo seja reconsiderado, mas isso eventualmente ocorre. Nós recebemos, analisamos essa carta quando ela ocorre e, a maioria das vezes, é enviado uma resposta aos autores de que, infelizmente, né, nós não podemos dar continuidade ao processo de revisão daquele determinado trabalho. Se, eventualmente, o artigo é aceito, né, se a decisão estiver inclinada ao aceite, ele passará por algumas fases, que é a revisão editorial, revisão do inglês, da linguagem, da gramática daquele artigo. Se eventualmente há correções a fazer, essa revisão final é enviada aos autores, que devem checar todos os elementos dessa submissão e manter apenas uma versão final, limpa, submetida à revista, já com as modificações solicitadas pelo escritório editorial. E após a comunicação, né, a documentação deve ser assinada, então, por todos os autores, submetidas ao editorial manager, antes de se dar sequência ao processo de aceite do artigo.
no que diz respeito após o aceite do artigo. Então, o artigo foi aceito, foi enviada a carta de aceite aos autores, processo de publicação. Esse artigo, então, é liberado para a produção após o aceite, mas nesse meio tempo o artigo acaba sendo indexado já no Science Direct, sem ainda a diagramação, no formato que ele foi submetido em sua versão final à revista, o que nós chamamos de pré-proof. Né? Ele é publicado no formato ahead of print, ou impresso, ou em português no prelo, e fica disponível para os leitores acessarem a qualquer momento que desejarem. Geralmente existe uma parte no site das revistas, na nossa não é diferente, em que você pode acessar os artigos que já estão disponíveis online, ahead of print, mas ainda não tem uma designação, não foram muitas vezes corrigidos, ou não tem uma designação de um fascículo para ser publicado. Mas nesse momento ele já tem um número de identificação que é o único daquele artigo, né? O Digital Object Identifier, esse número de identificação ele é o único do trabalho e já pode ser inclusive citado em artigos que eventualmente estão sendo produzidos e que citam aquela referência que já está disponível online. Os autores, então, receberão a prova final para aprovação e essa prova é corrigida, acaba sendo indexada nas demais bases indexadoras, já no formato de corrected proof, prova corrigida, e eventualmente acaba, em algum momento, entrando em um fascículo. Né? Já na revista, para a publicação, cada edição vai trazer um tema de interesse em sua capa. Atualmente nós temos feito esse formato, tentando direcionar cada fascículo para um tema principal, onde nós também geramos alguns editoriais que focam nesses principais trabalhos, nesse principal tema da revista, como no caso, depois de 2 anos de pandemia, foi o tema principal do nosso editorial, e vários trabalhos relacionados a esse tema entraram nesse fascículo em específico, né? Obviamente, outros artigos entrarão nesse trabalho, não é exclusivo, cada fascículo na nossa revista não é exclusivo para esse tema, existem algumas revistas que fazem fascículos específicos de temas, não é o caso do Brazilian Journal. Em geral, os nossos temas são bastante ecléticos, o que nós temos que tentar fazer é apenas, em cada fascículo, focar no tema principal, fazer uma capa designada a esse trabalho que chama mais a atenção dos seus leitores e que acaba sendo o foco daquele determinado fascículo. E a seleção dos demais artigos é feita, né, de acordo com diversos critérios, mas sempre com a aprovação final, a revisão final do editor-chefe. Em termos de divulgação da revista, né, temos várias formas de divulgar a revista, de aumentar a visibilidade da revista. Os podcasts têm uma produção realmente bastante significativa. O BeJamCast tem sido cada vez mais acessado por ouvintes no Brasil, e mesmo no exterior, geralmente no Brasil, o foco principal do BeJamCast, abordando artigos interessantes publicados pela revista, realmente podcasts que são curtos, 10 a 12 minutos no máximo, e que permitem realmente um acesso fácil e didático à informação e à revisão de um conteúdo de maneira muito interessante e que, obviamente, acaba sendo muito útil no nosso dia a dia. Né? Os webinários, como nós estamos fazendo atualmente, as mídias sociais, a divulgação bastante frequente, as newsletters que chegam por e-mail a vocês, alguns materiais especiais que podem ser produzidos periodicamente e a presença da nossa revista em congressos, sempre divulgando o que nós temos feito. Os autores, né, gostaria de lembrar vocês que os autores podem enviar vídeos de seus artigos para publicação nas nossas redes, são muito bem-vindos. Nós fazemos convites aos autores, mas todos vocês que tiverem interesse em participar desse processo, tem um artigo publicado na revista, podem entrar em contato conosco, será muito bem-vindo algum vídeo de divulgação dos seus trabalhos. Aqui o site principal do Brazilian Journal, onde todos esses itens que eu divulguei para vocês, tanto as normas para os autores, os links para as mídias sociais, o próprio site de submissão, estão integrados dentro de uma mesma plataforma. O site realmente é muito bem feito, muito claro, e realmente eu convido vocês a acessarem e entenderem um pouco mais de como a revista funciona. Atualmente temos tomado algumas medidas para melhorar a revisão por pares ainda mais. A revisão por pares, como eu falei para vocês, é fundamental dentro do processo científico e, infelizmente, nem sempre recebemos revisões adequadas. Com frequência, revisores são convidados, acabam aceitando e nunca enviam uma revisão, ou então enviam apenas uma frase, né, sem realmente cumprir uma sistemática adequada que nós precisamos ter quando fazemos a revisão crítica de um artigo científico.
Então, muitas vezes, não é nem má intenção desse revisor, ele quer contribuir, mas ele ainda não sabe direito como fazer isso, né? Então, de certa forma, existem alguns treinamentos na internet disponíveis, mas a revista, recentemente, nós produzimos umas instruções aos revisores que podem ser acessadas nesse link, em que há um resumo dos principais componentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, mas os principais componentes de redação, de análise de um artigo científico para uma revista, dentro do processo de revisão por pares, e também de como escrever adequadamente a revisão e enviar essa revisão aos autores. Lembrando que essas revisões sempre, para a nossa revista, como a língua principal da revista atualmente é o inglês, elas devem ser submetidas em inglês, tá? Preferencialmente em inglês. Eventualmente, algumas revisões ainda têm vida em português, mas nós temos divulgado cada vez mais a necessidade de a comunicação ser feita em inglês. A maioria dos autores que submetem à revista seus trabalhos atualmente submete os artigos em inglês e possuem outras línguas, né? Não falam português. Então, uma revisão em português ela acaba tendo que ser traduzida para ser entendida pelos autores. Então, obviamente, dentro desse treinamento, eu recomendo que vocês vejam, e é bastante interessante, bastante amplo, dando dicas interessantes para fazer uma revisão adequada. Seja, né, aqui a gente convida quem eventualmente não participa ainda da revista de alguma forma, além de convidar vocês a submeter os seus trabalhos à revista, também seja um peer reviewer, participe do processo de revisão crítica, né? É bem interessante participar desse processo de revistas relevantes, revistas indexadas como a nossa. De certa forma, você contribui com a ciência, né, melhorando a qualidade e fazendo uma análise crítica daquilo que está sendo produzido, mesmo que você não tenha produzido aquele trabalho, participa ativamente do processo científico e aprende a avaliar criticamente artigo científico. Cada vez mais você se desenvolve e quem eventualmente tiver interesse em participar desse processo é convidado. E, eventualmente, a satisfação de participar, você recebe agradecimentos. Aqui eu cito um exemplo pessoal, num artigo que eu revisei para o Pediatric Anesthesia, em que o editor-chefe entrou em contato diretamente comigo, agradecendo a revisão, que essa revisão foi muito importante para ele tomar a decisão dele na revista, o que é motivo de orgulho e deixa, né, entusiasma você a mais a participar desse processo de maneira, né, mais significativa, né? Aqui eu cito para vocês o endereço de e-mail em que vocês podem, né, quem tiver interesse em participar, em ser um revisor, entrar em contato com o nosso escritório editorial e se candidatar a ser um revisor, certamente será muito bem-vindo. Finalizando, chegando na parte final da nossa apresentação, alguns aspectos são importantes. Nós consideramos, dentro do processo científico, como medir o impacto de um periódico. Então, essas decisões do impacto de um periódico, que vocês certamente já ouviram falar, que nós na revista estamos sempre atentos, o quanto essa revista é lida, o quanto essa revista é citada, elas são baseadas em dados quantitativos e qualitativos. Quando você decide submeter o seu trabalho, você leva em consideração justamente esses aspectos. Quanto aquela revista é lida e quanto aquela revista é citada. Existem diversos scores, o mais frequentemente utilizado é o fator de impacto, né? E, obviamente, esse fator de impacto ele é muito considerado nas pós-graduações aí em vários países do mundo, não é diferente aqui no Brasil, em que a CAPES leva em consideração uma régua em que ela classifica esses periódicos de acordo com o fator de impacto, de acordo com o grau de prestígio daquela revista. Aqui eu cito para vocês a revista que, no momento, na última análise do Clarivate, que é responsável por divulgar esses fatores de impacto, o Journal of Clinical Anesthesia, que é uma revista que modificou bastante o seu processo editorial nos últimos anos e conseguiu alavancar, de certa forma, o seu fator de impacto, chegando a um fator de impacto maior da história de uma revista de anestesia, chegando a quase 10 de fator de impacto, e sendo ranqueada atualmente como número 1 de 33 revistas indexadas, uma delas é o Brazilian Journal dentro dessa lista, e vocês observam que a própria revista no seu site, na entrada do seu site, divulga, faz a propaganda, entre aspas, da sua revista de acordo com essas pontuações, de acordo com o fator de impacto, de acordo com o tempo médio de tomada de decisão, da primeira decisão, do tempo de revisão e até mesmo do tempo de publicação, como sendo um marcador importante para permitir, né, para divulgar aos autores e fazer uma propaganda, né, uma competição até com outras revistas, no sentido de gerar interesse daqueles autores mais renomados ou que produzem
artigos mais interessantes. Vocês observam que a revista, até o ano passado, que era a nossa número 1 em termos de fator de impacto, que é o Anesthesiology, tinha um fator de impacto pouco acima de 7, era ranqueado, e eles divulgavam no seu próprio site também de uma forma pública, né, como forma de publicidade, o ranqueamento. Citam outros parâmetros que são extremamente relevantes, quanto o fator de impacto em 5 anos da revista, que sempre é um fator relevante, né? Quanto essa revista é citada ao longo do período mais longo, quanto aquele artigo é citado ao longo de um período maior, e o tempo de meia-vida dessa citação, muito amplo, no caso do Anesthesiology, maior até do que revistas que, como o Journal of Clinical Anesthesia, tem um fator de impacto maior. E vocês observam que, como o Anesthesiology perdeu o posto nesse ano, né, no ano passado, de revista número 1, eles mudam, de certa forma, a divulgação da sua publicidade. Né? O próprio Anesthesiology manteve quase os mesmos parâmetros, que são realmente os maiores, é a revista mais lida, é a revista ainda mais importante na anestesiologia, mas ele já aqui retira, que é o número 1 em termos de fator de impacto, e cita um outro indicador, uma outra proposta mais recente da Clarivate, que utiliza um fator de impacto mais corrigido para o campo de análise daquela área em estudo. Por exemplo, dentro da área de anestesiologia, existe certos parâmetros, um cálculo matemático bastante robusto que é feito para gerar esse indicador, e nesse indicador mais recente, ela recebe o número 1 dentro da indicação. Lembrando que o fator de impacto geralmente considera os 2 últimos anos anteriores às citações, uma relação das citações versus o número de publicações daquela revista, e aqui especificamente, além de fazer esse cálculo matemático mais robusto, no Journal of Citation Indicator, ele também analisa os últimos 3 anos, há um período um pouco mais amplo de análise. Então, geralmente é dado um valor pontuação número 1 para quem está na média, quem está acima de 1 realmente é bem acima da média. No caso do anestesiólogo, vocês observam 2,56, o Brazilian Journal atualmente é 0,32, que obviamente é a posição que nós conseguimos atualmente, que estamos sempre tentando melhorar o fator de impacto, melhorar as nossas métricas, e esse processo, obviamente, demanda tempo e demanda principalmente qualidade das publicações, demanda que nós tenhamos um crivo maior, publique artigos realmente mais relevantes e que sejam mais lidos e citados. Para finalizar, um clamor especificamente a todos vocês de manutenção sempre da integridade científica, é algo que a revista cada vez, todas as revistas em geral, têm tido bastante atenção. Não é muito frequente, eu diria, manipulação de dados na ciência, manipulação de resultados, infelizmente é a realidade. Os autores modificam de forma fraudulenta os seus trabalhos para permitir a publicação. Isso é uma realidade e nós temos que encarar isso de frente. Né? E não é muito fácil de detectar. Existem mecanismos, nós cada vez estamos mais refinados, entre aspas, nesses mecanismos, com sistemas automatizados para detecção de plágio, eventualmente pedindo aos autores que nos mandem os seus dados quando a plausibilidade biológica daquele determinado resultado é estranha, é ruim, não é muito provável aquele resultado, ou aquele resultado está muito bom para ser verdade. Isso permite com que a gente analise esses dados e veja se realmente aquele estudo é íntegro. Então, existem várias formas e a revista está caminhando para isso, eventualmente fazendo análises estatísticas mais profundas, encaminhando para um estatístico que vai fazer uma análise mais robusta daquele banco de dados para entender se o que o autor realmente está propondo ali é verídico, é acurado, e isso é importante. E aqui eu cito pesquisadores clássicos, né, que foram acusados de fraude e que acabaram sendo condenados, todos eles. O Scott Helbing, talvez aquele principal escândalo dentro da área anestesiológica, né, relacionado à eficácia do uso de anti-inflamatórios, inibidores principalmente seletivos, na época o Vioxx. A maior parte dos trabalhos que ele promoveu com o Vioxx e celebra naquela época tinham sido fraudulentos. Muitos dos trabalhos, simplesmente os dados foram inventados ou manipulados para que aquele determinado fármaco melhorasse sua eficácia e principalmente melhorasse os índices de segurança.
né? E, obviamente, isso, quando nós retiramos essas informações e ele acabou sendo descoberto, desacreditado e os seus artigos retratados, o saldo foi amplamente negativo e a indústria retirou o fármaco do mercado, mesmo que agora, mais recentemente, haja uma tendência até ela ser novamente introduzida com cautela no mercado, mas, de qualquer maneira, o escândalo na época foi um dos maiores. A indústria movimentava bilhões nesse momento com a utilização dessa medicação e um autor extremamente importante, talvez o principal autor naquele momento, manipulava dados e isso acaba sendo muito ruim para a ciência. O Dopon Derman, vocês devem conhecer, dos estudos de Crease, com uso de beta-bloqueadores no perioperatório. Quem viveu naquela época em que nós beta-bloqueávamos ativamente os pacientes, e muitos pacientes chegavam extremamente bradicárdicos para nós em sala, muito se deve a esse autor. Felizmente, se descobriu que boa parte dos trabalhos também eram manipulados, inclusão de pacientes que não existiam dentro dos trabalhos dele, e meta-análises posteriores retirando os dados dos trabalhos promovidos por esse autor levavam para o sentido oposto, em que beta-bloquear ativamente o paciente, na maior parte dos cenários, em cirurgia não cardíaca, acabava sendo negativo, e isso mudou condutas posteriormente, e tudo através de uma fraude. E, finalmente, o Joachim Bolt, um anestesiologista alemão, que era o grande responsável pela maior parte dos trabalhos com coloides, principalmente amidos, e que os seus trabalhos realmente levavam também o resultado dos amidos para maior segurança, maior eficácia do que realmente eles eram. Em um determinado trabalho vinculado ao anestesia analgésia, publicado, um pesquisador achou muito bom para ser verdade os dados que estavam sendo submetidos naquele trabalho, era um estudo com amido em cirurgia cardíaca, encaminhou uma recomendação ao editor-chefe do anestesia analgésia na época para revisar os dados. E, a partir daí, se estabeleceu todo um processo de investigação em que acabou com a condenação, e esse autor foi desacreditado, seus artigos retratados, inúmeros artigos. Ele criava simplesmente dados, artigos, trabalhos que nunca existiram, não existiam pacientes, não existia nem registro em comitê de ética, ele conseguiu fazer tudo isso dentro da Alemanha. Então, vocês imaginam no mundo o que tem de autores fazendo isso de forma similar. E esses autores, eles foram autores importantes dentro de uma determinada conduta, e que isso acabou sendo detectado. Mas muitos acabam não tendo essa mesma detecção e realmente nós temos que seguir no sentido de melhorar a integridade, analisar esses trabalhos de maneira mais acurada possível. Aqui um site que eu cito para vocês, o Retraction Watch, que está sempre divulgando aqueles autores que foram acusados de condutas fraudulentas e reitero mais uma vez a necessidade sempre de registrar os seus trabalhos, permitir o acesso antes do início da coleta, para que todos tenham acesso ao que está sendo produzido e atualizem aquilo periodicamente. De certa forma, nós conseguimos daí acompanhar como aquele trabalho foi feito, como a inclusão foi feita e como se aquele artigo realmente está dizendo a verdade desde o início, o autor está sendo honesto desde o início com o que ele se propôs. Aqui, no slide final, eu divulgo um pouco das métricas da revista, as indexações da nossa revista, do Brazilian Journal of Anesthesiology, os nossos links, como eu citei para vocês, são importantes, recomendo que todos entrem, citem, curtam a nossa revista e divulguem ela aos seus pares, participem do processo, mesmo que não estejam ativamente submetendo seus trabalhos, revisem o que nós publicamos, que é realmente muito interessante. Sigam a nossa revista de alguma forma. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Desculpa a extensão, né, da apresentação. Eu vou retirar aqui o compartilhamento. Parabéns pela apresentação. Obrigado, doutor Jadson. Obrigado. Deixa eu ver se há alguma pergunta a nós. Eu vi que a Mel aqui no chat, né, divulgou, então, os links das normas para os autores, o link, né, de submissão do Editorial Manager para submeter os seus trabalhos, e também nosso link para instruções aos nossos revisores, esse link mais recente, que é interessante para quem quer participar do processo de revisão. Eu recomendo fortemente para mesmo quem já participe, tenha uma boa revisão, leia e siga. Foi
preparado com muito cuidado esse material para que a gente, de certa forma, uniformize um pouco mais as revisões que são submetidas à revista. Não sei se há mais alguma pergunta, não detectei aqui especificamente nenhuma pergunta no chat dos membros da diretoria. Doutor Gedson, algum questionamento, algum comentário? Apenas elogios, André. É difícil, assim, todos nós que já tivemos a experiência de produção de um trabalho científico, né, ao longo de minha vida, produzi alguns. É muito difícil você produzir, e a publicação faz parte desse processo, né? Então, assim, eu acho que foi muito esclarecedor. É interessante você reduzir etapas de desgastes, né, no aprendizado, exatamente pelo conhecimento. Então, o conhecimento ele serve para isso. Dou apenas os parabéns e estaremos juntos nos próximos. Perfeito, muito obrigado, doutor Gedson. Agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, eventualmente, que tiverem, podem entrar em contato com aquele e-mail do escritório editorial, que certamente a Mel encaminha para mim, e vou ter o maior prazer de responder e discutir com qualquer interessado em participar do processo editorial da revista. Todos são muito bem-vindos a contribuir, mesmo quem esteja iniciando, seja jovem, é interessante entrar nessa jornada, realmente é muito legal, demanda tempo, demanda um certo grau de dedicação, mas geralmente nós damos um jeito, né, doutor Gedson? Geralmente nós conseguimos contribuir de alguma forma com esse tema tão importante que é a divulgação científica, algo que vai guiar a nossa prática clínica no dia a dia, então é bem importante participar desse processo. Bom, então, declaro encerrada o nosso webinar de hoje. Aguardo vocês no próximo mês, então. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, André. Até logo.